Boa noite, mais uma noite, mais uma madrugada com Deus. Estava lendo agora há pouco minha Bíblia e meditando na palavra do Senhor, meditando nas coisas que a gente tem vivido ultimamente, né, no nosso país, no nosso dia a dia, na nossa vida, e buscando orientação a Deus, para que Deus venha nos dar uma palavra amiga, uma palavra de aceitação, uma palavra de conforto para os nossos corações, porque ultimamente a gente vive assim muito atribulado, muito sufocado com tanta coisa, mas sempre tendo a certeza de que Deus é conosco. Deus está conosco. Deus, Ele não nos abandona nem por um segundo, nem por um minuto. E vendo, agora eu lendo a Bíblia, eu refletindo, e eu entendi assim muitas coisas, porque eu vivo orando muito pela minha família, buscando pela minha família, pelos meus filhos. E também oro bastante por aquelas pessoas, eu não sei porquê, mas eu oro muito pelas pessoas que estão em leitos de hospital, estão internadas em hospitais, em leitos de UTI. Não sei se é porque uma vez eu ouvi uma história de um médico que assim mexeu muito comigo, me deixou assim muito preocupada com aquelas pessoas que estavam num leito de UTI. Uma vez ele me falou, não vou dizer aqui quem é, ele me falou que geralmente nesses leitos de UTI, os pacientes, principalmente na madrugada, onde diminui o fluxo de pessoas, o fluxo de gente andando, visitantes, onde fica mesmo só os profissionais de saúde e os pacientes, né? Principalmente os pacientes de UTI. E assim, ele disse que um dia e é porque assim, a gente existem médicos, né, essas pessoas estudiosas, cientistas, eles não acreditam nessas coisas, não acreditam em Deus, eles não acreditam no poder de Deus, na unção de Deus, não acreditam que Deus existe. Mas ele contando assim, ele até pediu para que, se a gente um dia fosse contar essa história, não contasse quem foi que contou essa história, né? Não revelasse o nome. E hoje eu lendo assim, porque eu lendo a história, eu lembrei desse fato, dessa história, onde ele fala que a gente deve orar bastante pelos pacientes que estão em leitos de UTI, em leitos de hospital, porque esses pacientes, eles são muito vulneráveis, né? Eles não têm como se defender. Então ele falou que uma noite, uma madrugada, ele estava dentro da UTI lá monitorizando os pacientes, acompanhando e tudo. E de repente ele viu a porta se abrindo e fechando. Ele olhou assim, pensou que tinha sido alguém que tinha saído. Aí ele disse que ficou na dele lá, sentado. E, gente, isso aqui não é para colocar medo em ninguém não, viu? Isso aqui é só um fato que esse médico contou
para mim e para outra pessoa, né? Porque a gente estava falando de Jesus Cristo, falando em Deus e em oração e tudo. Mas isso aqui não é para colocar medo em ninguém, não. E aí ele disse que de repente, quando se virou, tinha uma criança ao lado de um paciente que estava entubado numa UTI. E essa criança, ela estava mexendo nos aparelhos, né, desse paciente que estava entubado. E ele ficou assim olhando, aí ele levantou. Quando ele levantou, disse que a criança correu e saiu pela porta, né? Aí ele foi até a porta olhar. Quando ele olhou para os corredores, não tinha ninguém. E o corredor era tão grande que não dava tempo da pessoa desaparecer ao mesmo tempo. E aí, outra hora, outro momento, ele disse que quando olhou, disse que era um homem que estava deitado numa cama, né? Esse paciente estava bem, né? No outro dia ia ter alta da UTI. E de repente tinha uma mulher lá, e essa mulher estava pegando nesse paciente, né? Tocando nesse paciente. E quando foi no outro dia, pela manhã, que ele foi entregar o plantão dele, os 2 pacientes vieram a falecer, né? Com isso, ele disse que viu assim, tipo um buraco se abrindo, né? E as almas desses pacientes sendo levados para dentro deste buraco. E ele ficou sem entender de como esse buraco se abriu. E aí ele disse, Senhor, ele disse que começou a orar, ficou tão afligido, tão nervoso, que no mesmo momento ele disse que começou a rezar, né? E com isso, diz que quando ele começou a rezar, o buraco se fechou, né? E aquelas almas foram levadas para dentro desse buraco. E os corpos ficaram, né? O aparelhinho começou a apitar, né? Que apita e aí declara a morte daquela pessoa. E aí, com isso, ele ouvindo a minha conversa, minha e da minha colega, ele disse, gente, vamos orar pelos pacientes que estão internados em leitos de UTI, porque vocês não sabem o que acontece de madrugada dentro daqueles leitos de UTI, o que a gente vê. A gente vê tanta coisa ruim. Tinha outro paciente que ele disse que uma outra noite, esse paciente estava muito mal mesmo. E de repente o aparelho começou a apitar. Quando o aparelho começou a apitar, ele disse que correu para lá. Sendo que quando ele chegou lá, tinha uma luz cercando aquele paciente. E do lado tinha um ser estranho, escuro, que estava lutando para pegar aquele paciente, né, a alma, e levar. Só que aquela luz cercou aquela pessoa e de repente aquela luz começou a subir e subiu pelo teto, foi subindo e levou aquele corpo, né? Aliás, a alma, né? E aí a gente ficou assim meio que preocupada. Até hoje, quando eu converso com essa minha colega, eu pergunto para ela, e aí, tu ora pelos pacientes de UTI, de hospitais que estão internados? Ela, oro toda noite. Eu disse, eu também oro por eles também. Além de orar pela minha família, eu oro pelos pacientes que estão debilitados no leito de UTI, principalmente os que estão no leito de UTI que não tem como se defender de nada. Então, assim, nessa noite eu gostaria de pedir
todos que me ouvirem nesse vídeo que venha orar por esses pacientes também, orar ou rezar por eles, para que Deus venha ter compaixão. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Nosso Deus tem poder para nos salvar. Jesus Cristo, Ele, quando veio à Terra, Ele veio, numa simplicidade. João Batista já havia anunciado que aquele ao qual era mais poderoso do que ele estava chegando e que ao qual ele não era digno de desatar suas sandálias. Então Jesus Cristo chegou à Terra, veio de uma família simples, humilde, mas ele foi enviado à Terra para nos salvar, para nos libertar do pecado, porque Deus já não aguentava mais. Trazendo para os dias de hoje, a Terra ela está tão contaminada pelo pecado, que já está fedendo nas narinas de Deus. Nós estamos vivendo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, Deus na sua palavra, Ele diz: orai e vigiai, porque não sabeis o dia da vinda do noivo para buscar a sua igreja. Então, nós devemos estar a todo momento orando, buscando ao Senhor e desejando ir, porque o arrebatamento, ele é um momento de grande alegria. Ele não é um momento de tristeza, porque o arrebatamento, ele é um momento de alegria, onde a igreja de Jesus Cristo vai ser levada para morar com ele no céu, para desfrutar de tudo que ele foi para construir. As ruas serão de ouro e de cristal. Lá nós seremos novas criaturas. Seremos levados, não esse corpo aqui, esse corpo físico, essa matéria, porque essa matéria aqui ela vai retornar ao pó. Mas o nosso espírito tem que estar fortalecido. E nós temos que viver na esperança de que Jesus vai voltar. E isso tem que nos trazer alegria. Não devemos ficar tristes porque vai acontecer o arrebatamento. O arrebatamento está muito próximo de acontecer. Coisas já estão acontecendo para esse evento que vai acontecer na Terra. Muitos dirão, alguns foram levados por disco voador. Outros disseram da onde veio, foi para onde, sumiu, foi levado para outro planeta. Mas não, é o arrebatamento que vai acontecer. A igreja de Cristo será levada, nosso nome estará escrito num livro onde cada um existe uma coroa preparada para cada um de nós. Mas devemos todos os dias estar em oração, estar buscando a presença de Deus, buscar a face de Deus, orar e jejuar, para que Deus venha de encontro com a nossa vida. O Espírito de Deus venha sobre a nossa vida, o nosso espírito. O Espírito Santo venha nos dominar, entregar nossas vidas nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo e desejar que todos os dias o Senhor não se esqueça da gente, porque serão dias terríveis, os dias de quem ficar aqui nessa terra, não for arrebatado por Cristo. Hoje eu estou lendo Isaías 43, né? Então,
Diz assim, Isaías 43, no versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Ó glória! Não devemos temer nenhum instante, devemos avançar a todo momento. Não ter medo de levar o nome de Jesus a qualquer lugar, de espalhar o seu nome, de falar de Jesus, de coisas boas, deixar de se preocupar com a vida do outro, deixar de se preocupar com as coisas desse mundo. Eu sei que é necessário trabalharmos, buscarmos o sustento, pagar as contas, mas isso não deve ser tudo na nossa vida. Deus, Ele é único, Ele é soberano, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre o mesmo Deus. Ele é quem nos fortalece, é quem nos traz alegria, é quem nos remide a todo instante. O Senhor Deus está no céu sentado no seu trono, mas a partir do momento que Ele se levantar, que Ele erguer a sua mão para buscar os seus remidos, aí lamentamos muito. Devemos estar a todo momento com as nossas lamparinas abastecidas, cheias e tendo o cuidado de não deixar o azeite faltar. Sempre abastecida com azeite e tendo sempre o azeite para nos abastecer também, para não deixar faltar. Aí diz mais a palavra: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabe, esse Deus, esse é o Deus, esse é o nosso Deus. É o Deus que nos tira da angústia, nos tira da tristeza. É o Deus que nos socorre nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza, de angústia. Ele está com a gente no momento que nós estamos afundando. Ele vai lá com sua mão poderosa e nos tira do fundo do rio. A gente passa no meio do mar a pés seco. Se passarmos pelo fogo, não seremos queimados. Temos que viver pela fé, buscar a fé todos os dias, ter fé no Senhor Jesus. Ter fé, acreditar que o Senhor, Ele é único, Ele é poderoso, Ele é exclusivo, Ele é único e suficiente da nossa vida. Buscar a esse Deus, buscar a face desse Deus, viver em oração todos os momentos. Porque eu creio que por mais difícil a situação da sua vida, por mais dificultosa, por mais problema que você esteja passando, Deus, Ele tem poder para ir lá te tirar, te resgatar do fundo do poço, te puxar, te tirar, te limpar e te trazer, te fazer submergir novamente. Esse é o nosso Deus. Não vamos crer em homem, em palavra de homem. Porque o homem, ele é falho, ele é enganador. O homem, ele engana. Ele ali naquele momento que ele precisa de ti, ele está contigo. Mas no momento que você está precisando dele, ele é falho. Ele não pode te ajudar. E Deus, ele não existe. Não existe essa coisa de dizer, hoje eu não posso te ajudar. Deus não, Ele vai lá e Ele te resgata do fundo do poço, do fundo do mar.
Ele tem poder para te curar, Ele tem poder para fazer o impossível. O impossível, eu creio nessa palavra. Deus, Ele tem o poder de abater os teus inimigos, de tirar os teus inimigos, afastar os teus inimigos de perto de ti, tirar aquela pessoa que está te fazendo mal, te causando dano, e tirar e levar para bem longe de ti. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu busco. Ele, para mim, Ele é o meu Deus, único, suficiente. Para mim, Ele é suficiente. Não existe outro Deus na minha vida. Porque em todos os momentos das minhas dificuldades, das minhas necessidades, que eu clamo a Deus, que eu busco por Ele, eu busco a face dEle, que eu me jogo no chão, que eu me rasgo diante dEle, Ele vem e me resgata, me tira de onde eu estou, me tira do poço que eu estou, do buraco que eu estou. Esse é o Deus que já tem mostrado a sua mão poderosa sobre a minha vida, sobre a minha vida. Deus, Ele já fez muitas maravilhas na minha vida. Ele já fez o impossível na minha vida. Quando Ele tirou meu filho das garras da morte, porque houve um período da minha vida onde meu filho foi desenganado pelos médicos. O médico disse para mim: busca o que tu acredita, vai atrás do que tu acredita, porque só Deus pode salvar ele. E eu fui atrás desse Deus que eu buscava, que eu acredito. E Ele resgatou meu filho dos braços da morte. E hoje ele está aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus salvou meu filho. Deus tirou ele, arrancou ele dos braços da morte. Sabe, esses dias eu estou vivendo uns momentos de angústia, de muita preocupação, de muita tristeza. Mas eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus vai fazer uma reviravolta tão grande, porque Ele é o Deus do impossível. Se Ele é o Deus do impossível, eu creio no poder dEle. Eu busco Ele a todos os momentos. Então eu creio que Ele vai fazer o impossível na minha vida. Ele vai fazer acontecer o milagre que eu tanto estou buscando, estou pedindo a Ele. Ele não vai deixar a morte tomar conta da minha casa, da minha família. Ele não vai deixar o inimigo tomar conta da minha casa, nem do meu inimigo, nem dos meus filhos. Sabe, Jesus Cristo, Ele é o meu Deus. Busco Ele a todo momento, a todas as horas, em todos os minutos. Aonde eu estou, meu pensamento está nele. Eu digo para Ele a todo minuto: Senhor, me batiza com Teu Espírito, porque só Tu tens o poder para batizar. Derrama sobre mim o Teu Espírito. Esses dias eu estou tão necessitada da Tua presença. Derrama da Tua presença sobre mim. Me faz Te conhecer. Me faz Te conhecer de fato, de verdade, porque eu já vi as maravilhas que Tu fez na minha vida. Agora eu preciso Te conhecer de fato e de verdade. Buscar-Te a Tua presença de fato e de verdade. Não deixa meu coração se corromper. Não deixa meu coração esfriar. A minha fé esfriar. E hoje eu lendo esse versículo aqui de Isaías, eu entendi muitas coisas da minha vida que ultimamente está acontecendo e que eu tenho buscado no Senhor. Tenho buscado nele. A minha fé
tem sido nele. Porque é só ele que eu tenho. Eu não tenho outro Deus. Eu não busco outros deuses. Eu não tenho outros deuses na minha vida. Na minha vida eu só tenho ele, Jesus Cristo, que é o único e suficiente na minha vida. Então, eu vou continuar lendo aqui esse versículo de Isaías, que diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Oh glória! Esse é o meu Deus, ele é o meu Senhor. Sabe, ele diz aqui na palavra dele que ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor, sabe? O Santo de Israel, o meu Salvador, ele deu o Egito pelo meu resgate, sabe? A Etiópia e Sebá, ele deu por mim. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que ele está fazendo algo grandioso, grandioso na minha vida e na minha família. E na minha família, porque para mim, os meus filhos são as coisas mais importantes que existe para mim nesse mundo. Depois de Jesus Cristo, é claro. Ele sabe de mim, ele sabe da minha vida, ele sabe de tudo que se passa no meu coração, na minha mente. Ele me conhece desde quando eu fui gerada no ventre da minha mãe. Ele sabe de todas as coisas sobre a minha vida. E é por isso que eu sou grata a esse Deus. Dou honras a esse Deus. A honra e a glória é só dele e para ele. Busco ele todos os dias. Devemos buscar esse Jesus todos os dias. Dar glória a esse Jesus. Buscar a face dele todos os dias. Nos arrepender todos os dias dos nossos pecados. Porque ele é o único que salva. O único Senhor das nossas vidas. Devemos declarar ao Senhor: Senhor, tu és o meu único, suficiente Senhor da minha vida. Porque nos momentos mais difíceis das nossas vidas, é a ele que recorremos. E olha o que ele fala, o que ele diz na sua palavra. Vou repetir. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Oh glória, aleluia. Ele me ama, ele diz na palavra dele que ele me ama. Ele nos ama, apesar de nós não sermos merecedores, nem dignos. Ele nos ama. Ele está de braços abertos, nos esperando. Somente o que nós devemos fazer é buscar a sua face, obedecer a sua palavra. Obedecer a sua palavra. Ser leal ao Senhor, fiel ao Senhor, fiel à sua palavra. Buscar a face do Senhor todos os dias. Buscar Ele todos os dias. Sabe, porque Ele nos ama. Independente de qualquer coisa, Jesus nos ama. Sabe? Ele diz mais ainda, né? Enquanto fostes precioso aos meus olhos, olha o que ele diz, que nós somos preciosos aos olhos dele.
Nós somos preciosos para Ele. Nós somos propriedade do Senhor. Eu sou propriedade do Senhor. Eu sou propriedade dEle. Eu sou dEle. A minha família é dEle. A minha família é propriedade dEle. O meu casamento é propriedade dEle. O meu marido é propriedade dEle. Meus filhos são propriedade dEle. A minha casa é propriedade do Senhor Jesus. Sabe, nessa noite, eu queria tanto que muitas almas se voltasse ao Senhor, voltasse aos pés do Senhor, buscasse a face do Senhor, porque nada é mais maravilhoso do que estar aos pés do Senhor. Não existe nada melhor, nada perfeito, nada é perfeito sem o Senhor. Nada é perfeito. Não estou aqui dizendo que tudo é maravilha. Não, nós temos nossos momentos também de muita dificuldade, de opressão, de perseguição. Nós somos muitos perseguidos. Mas sabe por que o inimigo não tem nenhum poder sobre as nossas vidas? Porque nós temos um Deus que é maior do que ele. O inimigo, ele não tem poder sobre as nossas vidas. Ele não pode, porque ele já está condenado. Ele já está julgado ao lago de fogo e de enxofre. Quando Jesus foi crucificado, levado àquela cruz, que derramou o seu sangue, o seu precioso sangue, foi para nos lavar e nos remir e perdoar os nossos pecados. Independente do que sejamos, branco, preto, azul, amarelo, índio, negro, pobre, rico, independente do que sejamos, mas devemos primeiramente, em primeiro lugar, nos lavar dessa capa que nós carregamos conosco, nos limpar, para podermos recebermos a coroa que nos espera. A coroa que nos espera lá no céu, na terra, na cidade de ouro e de cristal, onde Jesus Cristo está construindo. Ele está voltando, ele está voltando. Jesus está voltando, e para mim isso vai ser um momento de muita alegria, porque eu vou estar ao lado do meu Deus. Eu vou estar com meu Deus, sabe? Eu sinto tanta vontade, tanto prazer, que nesse dia eu quero dar um abraço nele assim, e dizer para ele que ele é meu Deus, e dizer para ele obrigado. Obrigado pelo Senhor ter me sustentado naquela terra onde eu vivi. Nós estamos aqui somente de passagem. A nossa morada é no céu, ao lado do Senhor Jesus. É ao lado dele que devemos almejar. Temos que ter casa para nós morar, um conforto para nós morarmos. Não, isso não é errado. Mas a nossa morada definitiva é lá no céu, ao lado do Senhor Jesus. É ao lado dele que devemos estar todos os dias, buscando a face dele, buscando por ele, intercedendo, pedindo a ele para interceder pelas nossas vidas, sabe? Para nos proteger de todo o mal, porque essa terra ela está tomada pelo mal. Essa terra ela já é do maligno e ela será destruída junto com ele. E não devemos querer ficar. As propriedades de Deus tem que almejar todos os dias, estar com ele, buscar ele, buscar esse Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, meu Deus.
Devemos buscar todos os dias, orar, buscar conhecer sobre esse Deus, que a Bíblia é o único livro que nos ensina sobre esse Deus, sobre a vida dele, sobre o que ele quer de nós. O que ele quer de nós, o que nós devemos fazer para agradá-lo. Sabe quando um filho é obediente a seu pai aqui na terra, que procura agradar seu pai em todos os momentos? Então assim nós devemos ser com Deus, agradá-lo, fazer a sua vontade. Fazer a sua vontade, buscar a sua face, estar junto dele a todo momento. Porque se nós agradarmos a Deus, ele nos agradará também. E diz mais na sua palavra: não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Então ele ainda diz mais: não tema, não tenha medo, eu sou contigo. Eu sou contigo, eu tô contigo. Então, para que nós vamos temer? Para que nós vamos ter medo? Nós vamos ter medo de quê? Se nós temos um Deus que pode todas as coisas, que em todos os momentos ele está conosco. Então não temas, não tenha medo, não tenha medo. O inimigo ele pode até tentar contra ti, mas ele não vai te vencer. Ele não vai te vencer. Porque na propriedade de Deus ninguém toca. Ninguém pode tocar na propriedade de Deus. Na propriedade de Deus, só Ele pode tocar. E ninguém mais. Então não devemos temer. Não temas. Avança. Vai em frente. Continua. Marcha. Marcha. Marcha para alcançar o céu. Para alcançar esse Deus. Para buscar esse Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Sabe, muitas vezes o medo, ele paralisa as pessoas. Você fica com medo de algo que às vezes o medo ele te faz ficar paralisado. Então é isso que Deus está nos falando na sua palavra. Não temas. Siga em frente. Vai em frente, vai, continua. Não temas, porque Ele é conosco. E se Deus é conosco, quem poderá ser contra nós? Ninguém pode ser contra nós. Se Deus é comigo, ninguém pode contra mim. Esse Deus soberano. Sabe, quando após a política, eu fiquei assim muito receosa por conta falando de novo aqui sobre a política. Eu fiquei muito receosa porque muitas pessoas falam muitas coisas, outros dizem outras coisas e a gente sabe da verdade, do que realmente possa acontecer. Mas de uns certos dias para cá, meu coração, ele tem se acalmado. Sabe por quê? Porque esse Deus, Ele é o mesmo que tira, Ele é o mesmo que bota, Ele é o mesmo que abate e é o mesmo que faz vencer. Aleluias, aleluias. Santo é o Senhor. Esse Deus, Ele é o mesmo que pode transformar, Ele pode sacudir essa nação, sacudir a todos, não interessa quem, e estremecer a terra. E esse Deus, ele é como
Ele é como um pai que faz qualquer coisa por um ungido seu, um filho seu. Ele estremece a terra. Ele vai nas profundezas e busca. Ele resgata e traz novamente para si. Ele é aquele que com sua mão firme, ele vai e traz e diz: tu é meu, este é meu, e ninguém pode tocar nele, porque ele é meu. Então, esses dias eu estou com meu coração tranquilo, porque ele não é Deus de promessas. Ele é Deus que faz. Ele é Deus que pode fazer todas as coisas. Se eu creio nele, eu tenho que crer em toda a palavra dele. Ele é o Deus que pode o impossível. Ele pode o impossível. O que o homem não pode fazer, ele pode fazer. Então, se ele diz: marcha, vai, não tem medo, vai, segue. Devemos pedir orientação a ele em tudo que vamos fazer na nossa vida. Se crermos realmente, se creres realmente nesse Deus, tu e a tua casa será salvo. Sabe, a Bíblia também fala muito que por causa de um justo, uma cidade toda foi salva da destruição. Então, se essa cidade foi salva por um justo, então esse Deus, ele merece toda a glória, tudo é para ele, tudo é por ele e para ele. Ele é que nos fez. Então, por que nós vamos obedecer a seu fulano e seu cicrano? Ter medo de seu fulano e de seu cicrano? Se nós temos um Deus que nos conhece, que nos salva, nos remide. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu creio. O Deus que salva, o Deus que arrebata, o Deus que abate. Ele abate o meu inimigo. Ele abate aqueles que me perseguem. Devemos orar pelos nossos inimigos, sim, devemos orar e amar. Eu sei que é difícil essa palavra, amar o teu inimigo. Mas Deus, ele abate aquele que se levantar contra uma propriedade dele. Aquele que é propriedade dele. E ele diz mais, para terminar aqui, ele ainda diz mais: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Então ele diz que a todos que são chamados pelo nome dele, que foram feitos para ele, então ele os salvará. E ele criou para a glória dele, foi para glorificar a ele. Não foi para glorificar outros deuses que o povo chama. Foi para glorificar a ele que ele nos fez, que ele nos trouxe a essa terra. Muitas vezes deixamos de adorar o verdadeiro Deus para adorar a outros deuses que não podem falar, não podem se mexer, não podem fazer nada.
por nós. E ele diz mais: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi para que eu saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Oh glória, glória a Deus. Santo é o Senhor. Só existe Ele de Deus. Não existe outro Deus. Nós só devemos adorar este Deus, buscar a face desse Deus, honrar esse Deus, porque somente a Ele. Não vamos adorar outros deuses, buscar a outros deuses. Não. Porque este é o verdadeiro Deus. É o Deus que salva, o Deus que cura. Os que nos fez servos dele. Nós somos servos de Deus. Nós somos servos. Por mais que nessa terra você tenha dinheiro, milhões na sua conta, você se ache melhor do que outros, mais importante do que outros, mas para Ele nós somos todos iguais. Não existe diferença. Nós somos todos iguais. Não existe diferença para esse Deus. Oh glória! Você precisa nessa noite se despir da sua arrogância, da sua prepotência e dizer: Senhor, estou aqui aos teus pés. Usa-me como o Senhor quiser. Me faz uma nova criatura, me transforma num vaso cheio da tua presença. Um vaso que eu possa sair e falar da tua palavra aonde quer que eu vá. Me dá sabedoria para que eu venha falar do teu nome, levar teu nome aonde eu for, aonde quer que eu vá. E ele diz mais: ainda antes que houvesse dia, eu sou, ele é. Antes que haja o dia, Ele é. Antes que haja a noite, Ele é. Ele é. Eu sou, Ele diz. Eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ninguém pode escapar desse Deus. Não adianta você se esconder, por mais que você se esconda nas profundezas, Ele te acha. Ele é o nosso radar. Ele te acha. Ele nos acha e traz à superfície. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Oh glória, aleluia, aleluia. Se Ele operar, operando Ele, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém. Ninguém impedirá o nosso Deus se Ele quiser operar na vida de qualquer pessoa. Se Ele realmente estender as mãos dele e dizer: eu vou operar, eu vou transformar a tua vida, eu vou fazer de ti um vaso novo, eu vou te quebrar e vou te fazer um vaso novo. Ninguém vai impedir. Ninguém impede. Deus agindo, ninguém vai impedir, ninguém impedirá. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Redentor. É o nosso Salvador.
Nada, nada e nem ninguém poderá impedir o nosso Deus. Nada e nem ninguém poderá contra o nosso Deus. Satanás pode até querer se levantar contra nós, porque a astúcia de Satanás é astuto. Ele pode querer, ele é intrometido, ele é metido. O calça apertada, como uma pessoa que eu conheço chama ele. O calça apertada. Ele não pede licença não, ele é atrevido, ele entra sem pedir licença. Mas o meu Deus, esse Deus, o Deus que está no céu, ele diz, operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Se você está com algum problema, alguma doença, alguma circunstância difícil na tua vida, creia nessa palavra que operando Deus, ninguém impedirá, ninguém pode impedir o nosso Deus de operar e fazer as maravilhas dele na tua vida. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu vivo para Ele. Esse é o Deus que eu busco Ele todas as noites, todos os dias, todas as horas, todos os segundos da minha vida. E se você nessa noite entendeu esta palavra, essa mensagem, dê um glória a Deus. E se volte para esse Deus, busque a face dele. Sei que muitos por aí podem achar, besteira, é palavra de crente, palavra de gente doida, crente é gente doida, nós somos doido mesmo. Doido assumidos por Jesus Cristo. Nós somos doidos por Jesus mesmo, sabe? Nosso maior desejo, nós crentes, é estar ao lado dele, buscando a face dele. E entregando a nossa vida nas mãos dele, a nossa família, tudo que nós temos, entregando na mão dele. Você que ouviu esse vídeo nessa noite, busque a face de Deus. Busque a face dele, porque ele é o único. É o único que opera e ninguém pode impedir ele. É o único que abre portas onde você achava que era impossível, pois ele vai lá e abre a porta para ti. Sabe? Se você estava achando difícil ser curado de uma doença, pois ele vai lá e ele te cura da doença que você está enferma. Ele tem poder para te curar nessa noite, se você crer. Aleluias. Santo é o Senhor. Esse é o Deus. Compartilha aí meu vídeo. Deixa esse vídeo ir por mais lugares. A quem quiser ouvir, escutar. Compartilha para que mais pessoas vejam a palavra do Senhor. A busca, devemos buscar Ele de coração, de fato e de verdade, todos os dias da nossa vida. Buscar o Senhor, buscar a face dEle. Sabe? Esse Jesus, eu te aconselho a buscar Ele. Busca por Ele. Eu vou terminando por aqui, porque já tá na hora, já falei muito, né? E a gente não pode falar mais do que Deus manda falar, né? O que passar não é de Deus. Então que a luz e o brilho do Senhor venha resplandecer sobre a vida de cada um que assistir esse vídeo, que ouvir esse vídeo. Que a presença do Senhor venha estar sobre a vida, a casa e a família de cada um. Que Deus venha abençoar a vida de cada um, o trabalho e todos os seus projetos. Que o Senhor venha abençoar. Em nome de Jesus. Amém.